pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso sobre prótese dreno biliar na ressonância magnética, dicas que o radiologista precisa saber. Então tratava-se de uma paciente do sexo feminino, 79 anos, ela tinha realizado há 3 anos uma colecistectomia por colecistite aguda, houve uma complicação durante a cirurgia que teve necessidade de uma outra intervenção, ela evoluiu com uma estenose do colédoco distal e necessidade de colocação de um dreno biliar. Realiza a troca semestral desse dreno. Por conta da Covid-19, ela não fez a última troca. No momento ela estava assintomática e foi solicitada uma colangiossonância para ver as condições, tanto da via biliar quanto os drenos. Então, na verdade, eu trago esse caso para a gente tentar passar algumas dicas desse perfil de exame paciente que chega para a gente, e algumas perguntas são pertinentes nesse contexto de paciente. Quais seriam? Se realmente tem o dreno, se o dreno migrou, quantos drenos são, se eles estão bem posicionados, se tem aerobilia, se há presença de cálculo, como diferenciar cálculo e aerobilia, que podem ter apresentação muito similar na ressonância magnética, e para complicar nossa guerra ainda tem a falha de enchimento por artefato de fluxo, que tem apresentação similar. Muitas das vezes o médico clínico ele quer saber se esse paciente tem colangite ou não. Como é que eu faço no protocolo de exame? Eu utilizo muito contraste oral negativo nesse perfil de paciente, eu posso fazer isso? Então, tentar passar as dicas para responder ou se aproximar das respostas dessas perguntas. Vamos lá. Então, vamos iniciar o caso, apresentando primeiro ponderação T2, plano coronal. É assim que eu começo a avaliação dos meus exames. Os exames de colangio não fogem essa regra, tá? Então, a gente já via aqui a minha veia biliar um pouco ectasiada, tá? Parecia que tinha ao menos talvez 2 drenos, né, no interior da via biliar. Repare que esse paciente ele tem uma variação anatômica, né, o ducto segmento posterior do lobo direito drena no ducto biliar esquerdo. A posição dos drenos superiormente, o dreno direito parece que vai para o ducto direito, e o dreno, né, esse dreno aqui mais à esquerda, ele quase que entra aqui nesse ducto do segmento posterior. Mas um aspecto positivo do paciente de variação anatômica é que esse dreno, esse segmento posterior, ele está em conjunto aqui com o dreno biliar esquerdo, ou seja, eu tenho um dreno que está direcionando para o lobo direito e outro que está direcionando para o lobo esquerdo. Em tese, gente, os drenos eles têm que estar acima e abaixo do processo de estenose. Então eu tenho que ver também se eles estão abaixo dessa estenose do colédoco distal. Aqui talvez eu fiquei com um pouquinho de dúvida, mas me parece que tem um ducto aqui e outro ducto aqui, ó, no duodeno, tá? Também utilizo muito ponderação T2 plano axial, tá? Vamos observar ela aqui, já está bem ampliada, né? Para a gente ver nossa via biliar aqui, ó. Então eu tenho via biliar, olha o ducto esquerdo aqui, ó, o ducto direito, ambos com o dreno, tá? No interior da via biliar, olha eles aqui, ó, no interior da via biliar, tá? E repare que a extremidade distal eu não consigo ver muito bem na ponderação T2 plano axial, né? Habitualmente essa informação é melhor passada no plano coronal, tá? No plano coronal, tá? Vou dar continuidade aqui, vamos avaliar a ressonância magnética sob o ponto de vista da colangio, né? Então a colangio, um protocolo que eu gosto muito de utilizar é o corte fino ponderado em T2 com supressão de gordura. Eu sempre faço esse corte, tá? Lembrem que é um corte que a gente estuda a via biliar, então eu não preciso iniciar lá no início do abdômen e até as costas do paciente. Basicamente o que eu faço é cobrir a minha via biliar, tá? Então vou um pouquinho ali no lobo esquerdo, no início do lobo esquerdo, e termino um pouquinho posterior no lobo direito. Então novamente a gente vê os 2 drenos, tá? Parecia que esse dreno terminava aqui, ó. Entretanto, quando a gente vai lá embaixo de novo, a gente tem uma ideia no corte fino que tem 2 drenos distais, tá? E parecia que tinha um conteúdo meio heterogêneo. A gente vai discutir um pouquinho se esse paciente pode ter cálculo associado, lama e etc. Novamente esse dreno direcionando para esse ducto posterior do lobo direito, mas a gente observando bem que quando a gente roda aqui na colangio, gente, que olha aqui, ó, há essa comunicação desse ducto posterior direito no ducto biliar esquerdo. Isso é uma variação anatômica e o dreno está entrando aqui. Esses ductos são comunicantes, os drenos eles são fenestrados, então tudo aqui sob o ponto de vista de topografia do meu dreno superior e tudo bem sob o ponto de vista de topografia inferior do meu dreno. Ambos estão passando o nível da estenose, que era no colédoco mais distal, ok? Tá? Agora a presença de aerobilia, de cálculo, isso às vezes é limitado na ressonância, né? Lembra que esse paciente tem dreno, então ele pode ter aerobilia. Então, uma das situações que você pode valorizar é a ponderação
que eu faço geralmente a avaliação da ponderação T2 junto com a ponderação T1 em fase e T1 fora de fase. Antônio, você vai ver T1 para ver via biliar? O T1, principalmente o T1 em fase, ele é muito interessante para a gente estudar a aerobilia, né? O campo magnético do ar, ele é um campo magnético muito distinto das demais estruturas que a gente estuda, tá? Então, ó, quando a gente observa aquele ducto biliar direito, repare aqui, ó, que eu tenho um sinal mais hipointenso no T1 em fase do que no T1 fora de fase. E se você quiser tirar a prova cabal sobre isso, algumas dicas. Primeiro, o paciente tem exame anterior, tem tomografia anterior, utilize essa tomografia. Ele não tem a tomografia, a pergunta que o seu médico está fazendo para você, se tem aerobilia, se tem cálculo, o padrão ouro para a aerobilia que você vai ter é a tomografia computadorizada. Então você pode fazer um complemento como nós fizemos nesse caso. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu fiz uma tomografia depois da ressonância magnética. Tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Repare que a gente fez contraste, eu já tenho um pouquinho de contraste gadolínio, ele é um pouco radiodenso, né? Então a gente observa aqui, ó, e a gente vai tirar algumas dúvidas quanto a isso. Então naquele ducto que eu tenho maior hipossinal, olha quanto aerobilia eu tinha, tá? Quando a gente observa os ductos da via biliar esquerda e compara o T1 em fase com o T1 fora de fase, novamente a gente observa que tem um maior hipossinal em T1 em fase do que T1 fora de fase. Vamos no nosso padrão ouro da nossa tomografia, a gente vai observar que lá em cima, ó, novamente a gente encontra maior aerobilia. Então a dica é, primeiro, procurar na ponderação T1 em fase a sua aerobilia, depois procure no lobo esquerdo, procure nos segmentos anteriores do lobo direito, esse paciente está deitado, há uma tendência gravitacional do ar subir, tá? Então você deve procurar no lobo esquerdo, nos ductos biliares esquerdos, e se quiser procurar no lobo direito, procure nos segmentos mais anteriores, como a gente está observando aqui. Do ponto de vista, voltando aí a posicionamento do dreno, né, o dreno ele é radiodenso, tá? Então a gente consegue observar muito bem ele. E se havia alguma dúvida se esse meu dreno ele estava acima e abaixo do processo de obstrução, quando eu vou fazer a reformatação coronal aqui, ó, eu não tenho mais essa dúvida. Então realmente aqueles drenos, aquelas faixas de hipossinal que a gente observava tanto na ponderação T1, tanto na ponderação T2 quanto no corte fino, aqui embaixo, né, elas representavam, essas duas estruturas representavam os meus dois drenos biliares distais. Então os drenos estão bem posicionados, né, eu tenho aerobilia assim no lobo direito e no lobo esquerdo, tá? E aquela heterogeneidade que eu via, né, a gente tinha tanto aqui na ponderação T2, no plano coronal. Aqui vamos relembrar aqui para vocês, ó, ponderação T2, olha a heterogeneidade dessa minha via biliar, né? Parece que além, né, das minhas próteses, né, que estão aqui uma mais posterior e uma mais anterior, eu tenho um sinal heterogêneo da minha via biliar. E repara quando a gente observa na tomografia computadorizada, que poderia fazer um diagnóstico diferencial com a gente, será que a aerobilia nesse hepatocolético simulando o cálculo? Essa minha tomografia me diz que eu não tenho cálculo na minha via biliar principal. Então, se essa falha de enchimento está ocorrendo, não é por aerobilia. O padrão ouro para a gente ver a aerobilia é a tomografia computadorizada, tá? Então, observe que aqui, se eu não tenho, então isso aqui possivelmente são microcálculos e lama biliar, tá? Microcálculos e lama biliar, que é muito comum esse paciente, tem um certo grau de estase. Então, finalizando nossa análise, vamos ver agora se esse paciente tem colangite, tá? Parece que essa via biliar ela tem uma parede um pouco espessa, tá? Então a gente precisa estudar se isso é um processo inflamatório, infeccioso ou não. Então a primeira dica para interpretar se tem ou se não tem colangite é saber que colangite não é um diagnóstico por imagem. A imagem auxilia, mas colangite é o diagnóstico clínico que a imagem tem que dar embasamento para ela. Então é um processo inflamatório das vias biliares de origem infecciosa causado por obstrução, mas o paciente tem que ter sintomatologia, mas o paciente não tinha sintomatologia de processo inflamatório infeccioso, tá? Entretanto, a parede do meu colético é um pouco espessa, ela se impregna pelo meio de contraste venoso, a gente vê tanto no plano axial quanto no plano coronal, e aqui na ponderação T2 nitidamente espessa. Eu costumo dizer que eu gosto de não ver a parede do hepatocolético. Quando eu vejo a parede do hepatocolético, é que ela está com algum grau de espessamento. Se isso daqui tem correlação com o quadro clínico de infecção, vamos lá, leucocitose, via esquerda, PCR elevado, paciente com febre, calafrio, ok, colangite. Se isso daqui o paciente está sintomático, é uma reação inflamatória. Possivelmente a presença de cálculos, a presença
do dreno biliar, a uma manipulação recente. Então a gente tem que fazer esse diferencial, se isso é um processo inflamatório apenas ou inflamatório infeccioso, ok? Então vamos voltar ao caso. Então, olha como eu coloquei então em termos de relatório. Dilatação das veias biliares intraextrahepáticas, o ducto hepatocolético mede tanto no seu maior eixo, nota-se redução do colético em sua porção intrapancreática, a área de estenose que a gente tinha. É possível observar duas próteses biliares no hepatocolédro, ambas com extremidade distal no interior da luz do duodenal, ou seja, estão bypassando a estenose. Uma delas com extremidade cranial em projeção do ducto hepático direito, beleza, estou drenando a via biliar direita, e outra em ducto biliar que drena os segmentos posteriores e deságua o ducto hepático esquerdo. Tem uma variação anatômica aí, não tem problema nenhum. Esse ducto que está drenando o ducto esquerdo, ele está comunicante com o ducto esquerdo. O ducto é fenestrado, tá? O dreno é fenestrado, então vai prover a dilatação da via biliar esquerda também, tá? Nota-se espessamento e realce das paredes do hepatocolético sem restrição de fusão, o aspecto é de alteração inflamatória, não cito-infecciosa, podendo estar relacionado à própria presença das próteses. Presença não levemente heterogênea na luz do hepatocolético, provavelmente relacionado à lama biliar, são aquelas lama biliar, aspecto de lama biliar microcálculos que eu mostrei para vocês. Nota-se ainda a aerobilia intrahepática, melhor apreciada no exame de tomografia computadorizada. A gente finaliza com uma impressão, né, dilatação das veias biliares intraextra, redução do colético no terço distal, provavelmente por estenose inflamatória, espessamento e realce das paredes do hepatocolédro, justificando o padrão inflamatório. Identificam-se duas próteses biliares com drenagem interna, ambas apresentando extremidade distal, no duodeno, e proximal direcionando-se para a via biliar intrahepática direita, tá? Mas parte dessa via biliar intrahepática direita drenava no ducto esquerdo, ó, a gente tem uma variação anatômica aqui, ó, tá? De drenagem. Então, permitia a drenagem da via biliar esquerda. Nota-se ainda aspecto sugestivo de discreta lama biliar no hepatocolédro. Então, na impressão, todos aqueles achados, de forma resumida, que a gente encontrou. Então, o que a gente pode levar para casa? Que drenos e próteses, gente, são compatíveis com ressonância. Então, vocês vão ver no dia a dia de vocês a presença de dreno e de prótese na via biliar. Tem que entender como dar esse tipo de relatório, tá? O contraste por via oral, que eu utilizo muito, não pode ser realizado paciente com prótese de dreno biliar. Contraste oral, gente, é basicamente água com 2 ml de gadolínio para um copo de 200 ml. O objetivo é escurecer estômago, duodeno, otimizar via biliar e ducto pancreático. Entretanto, se esse paciente tem dreno, esse contraste ele vai refluir e ascender na via biliar, ele vai escurecer o estômago, o duodeno e minha via biliar. Então, não pode fazer, tá? A aerobilia vai estar presente, virtualmente presente a aerobilia, porque há refluxo de ar, tá? E ela pode dificultar a identificação de cálculo, ela se apresenta como uma falha de enchimento igual a um cálculo e obscurecer a via biliar. Lembre-se que o cálculo, na grandíssima maioria das vezes, ele é mais denso que a bile, então no plano axial, por exemplo, ele vai estar em depósito. A aerobilia, ela é menos densa, ela vai estar em sobrenadante, e o tal artefato de fluxo, que ocorre especialmente em sequências que são derivadas do espinheco, ele é mais central. Então, ele gera um fluxo mais rápido na via biliar central e pode demonstrar uma falha de enchimento central. Outra dica de aerobilia, procure sempre no lobo esquerdo, por questões gravitacionais. Dica, ponderação T1 em fase, gera uma certa suscetibilidade magnética, aumenta o hipossinão em relação ao T1 fora de fase. E às vezes as próteses biliares são difíceis de identificação na ressonância, sim, né? Eles são hipointensos, eles não têm próton de hidrogênio. Procurem nos cortes finos ponderados em T2, então por isso que tanto a colange de corte fino com reconstrução MIP, ou você identificar uma sequência de corte fino ponderado em T2 com supressão de gordura, elas vão ser úteis para essa situação, tá? Mas elas são bem vistas na TC, então se o paciente tiver uma TC anterior, ou se você puder fazer uma TC de baixa dose, se a pergunta foi exatamente essa que o médico precisa saber, eu acho que vale a pena. Ela pode ser salvadora na identificação da aerobilia e posicionamento das minhas próteses e drenos. Então, às vezes tem exame de TC prévio e às vezes faça esse complemento de baixa dose de tomografia. Informe onde estão posicionados esses drenos e próteses. Lembrando que o dreno ele deve estar cranialmente acima da estenose e distalmente abaixo da estenose, ok? Gente, era isso que eu tinha para apresentar. Espero que tenha sido útil a todos.